Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra em Foco. Eu sou o professor Gustavo Isidro e eu estou ajudando você nessa missão de realizar um projeto de terraplenagem para um loteamento. Nós estamos gravando uma série de vídeos, essa daqui já deve ser a aula número 11, se eu não me engano, onde eu estou desenvolvendo um projeto de terraplenagem para um loteamento utilizando aí o Civil 3D. Então, se você caiu nessa aula direto, recomendo fortemente que você assista as outras aulas, senão você não vai conseguir acompanhar, beleza? Aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue ver o link para todas as aulas que nós já postamos e chega de blá blá blá, vamos para a tela do computador continuar a elaboração deste projeto. Deixa eu trocar aqui a minha visualização. Só um recado antes da gente começar aqui o nosso projeto, já que você está por aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, ajuda a gente um pouquinho ao YouTube pegar o nosso conteúdo e divulgar cada vez para um número maior de pessoas, beleza? Se você conhece alguém que gosta desse conteúdo aqui de elaboração de projetos, de infraestrutura urbana, se gosta, se quer começar a trabalhar, se quer começar a atuar nessa área, passa o nosso link para ele. Quem sabe, né? Eles vão gostar aqui do nosso conteúdo, beleza? Bom, gente, na última aula nós estávamos fazendo a modelagem dos cul-de-sacs, né? Modelamos aqui alguns cul-de-sacs desse aqui. Volto a dizer, se você não sabe o que eu estou falando, é porque você não acompanhou as outras aulas. Então é muito importante você ver as outras aulas primeiro, beleza? Senão você vai ficar boiando no meu papo aqui. Vou mostrar para vocês o que foi feito de modelagem, né, até este momento. Deixa eu só configurar aqui, o meu microfone está um pouquinho alto demais. E aqui, ó, notem que a gente já tem quase todos os cul-de-sacs modelados, né? Então ficou bem bonitinho essa modelagem. Esse aqui de cima também tá belezinha. E a gente começou a fazer a modelagem dessa interseção, que ela é bem complexa, né? Essa interseçãozinha aqui. Deixa eu desligar minha superfície, só para poder ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Então essa interseção aqui, que é um pouquinho chatinha, a gente fez toda uma modelagem dela na última aula, então é bem legal você acompanhar, porque essa interseção especificamente é um pouquinho complexa de fazer, porque a gente tem um sarjetão aqui, né? A gente tem algumas características aqui de projeto que a gente precisou acrescentar, e eu expliquei isso direitinho na última aula. E hoje a gente vai terminar essa interseção, fazer essas duas esquinas aqui, se der tempo fazer mais algumas. Bom, pessoal, lembrando, eu vou fazendo enquanto eu vou explicando, né? Lembrando que eu já expliquei em algumas aulas, isso que a gente faz aqui tem outras formas de fazer, né? Eu gosto de fazer de uma forma que seja um pouco mais fácil a compreensão, que tenha uma preocupação pedagógica aí por trás. Então eu faço de uma forma bem manualzona mesmo, tá, gente? Isso é proposital, é para poder explicar para vocês o conceito de uma interseção. Muito mais do que simplesmente usar o Civil 3D, eu defendo que é muito importante a gente entender o que acontece nesses elementos, né? Então, vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo dois eixos que são eixos de bordo, né? A gente vai estudar o grade desses dois eixos, depois vai acrescentá-los aqui à nossa modelagem, da mesma forma que nós fizemos aí em todas as outras aulas. O processo é o mesmo, tá, gente? Por isso que eu até falei, né, na última aula, depois postei lá no Instagram. Falar nisso, se você não me acompanha no Instagram, dá uma procuradinha lá. Gustavo Isidro, tudo junto, tá? Você vai me achar lá, tem muito conteúdo interessante. Então, eu comentei na última aula que o processo para a gente poder fazer essas modelagens dos cul-de-sacs, eles são sempre iguais. Então, mesmo para quem não tem acesso aos arquivos, não é nosso aluno ProDeTerra, consegue pegar um exemplo qualquer aí e modelar. Bom, então vamos lá. Eu vou criar primeiramente dois alinhamentos aqui. Já vou fazer das duas vezes, vou fazer os dois de uma vez para a gente ganhar tempo, tá? Então, primeiro vai ser esse aqui de baixo. Eu vou chamar ele de eixo. Deixa eu arrumar meu teclado aqui. Eixo Rua 3, Rua 6. Beleza? Aqui, tranquilo, né, gente? Sem novidade. Estou criando um alinhamento novo. Deixa eu ver se está tudo gravando aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa neste outro. Vou chamar de eixo Rua 6, Rua 3.
Beleza também. Agora eu vou fazer perfil desses dois eixos que eu criei. Vejam que tem um monte de perfil aqui, né, gente? Porque são todas essas interseções que nós estamos estudando, tá? Então eu vou adicionar como superfície somente a minha superfície de projeto, porque o meu terreno natural não interessa aqui, né, gente? Eu estou acrescentando a minha superfície de projeto porque o meu grade tem que sair e voltar de um mesmo ponto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, eixo rua 3 e 6 e agora rua 6 e 3. Acrescento a minha superfície de projeto. Se você não está entendendo nada do que eu estou fazendo, muito importante você ver as outras aulas, tá? Desenvolver projeto, gente, é isso, é uma continuação, né? A gente vai fazendo cada vez um pouquinho aqui para poder gravar para vocês. Então, eu vou dividir a minha tela ao meio novamente, como fiz em outras aulas, para eu poder estudar o grade desse perfil, tá vendo? A gente tem aqui um perfilzinho, está identificado como tracejado, como se fosse terreno, mas na verdade é o projeto, né? E ele tem dois trechos, ele está por inteiro, perdão, porque a nossa superfície está por inteiro, mas o trecho que nos interessa é o trecho inicial e o final, tá? Eu vou colocar aqui o Station Track, só para mostrar para vocês o que acontece. Então vejam que esse ponto inicial ele está bem ali no comecinho do perfil, né? Ó, naquele trecho inicial. E depois o final a gente tem aquela última rampa. Então eu preciso compatibilizar essas duas rampas para a gente poder entender a declividade desse trecho. Então, seria essa rampa inicial e essa rampa final, ok? Fiz duas linhas ali, agora eu vou dar um comando fillet com raio 0, só para a gente ver aonde estaria aí o nosso PIV, né? Vamos dizer assim. Fillet com raio 0, olha lá. Perfeito, né? Já tenho o meu perfil desse bordo para eu poder estudar ele e fazer o corredor dele, fazer a linha base. Então, vou fazer um grade agora, normalmente, não muda nada quando a gente fez para todas as outras ruas. Vou fazer um grade aqui, começando aonde, né? Começando no meu ponto 0, passando pelo meu PIV e fechando lá no meu ponto final. Poderia até deixar esse PIV como um ponto seco, assim, né? Um PIV seco, mas eu vou pôr uma curvinha aqui, só para a gente praticar um pouquinho. Qual vai ser o L da minha curva? Um L de 10. Na prática, a gente sabe que isso a máquina vai fazer uma compatibilização ali, né, gente? Ninguém vai ficar locando essas curvas de bordo. É só para que ocorra uma compatibilização bacana, né? Vamos agora para o outro bordo, ó, rua 6 e rua 3. O início dele, tá vendo ali a linha cian lá na minha planta, ó. O início pega um trecho aqui já com o corredor, que é o que está em cinza. Então eu vou fazer uma polyline aqui por cima desse trecho inicial, tá vendo, ó? Começa na estaca 0, já está cinza. E depois ele vai para o final aqui, ó. Finalzinho ali também compatibilizando. Então eu vou fazer duas linhas aqui, vou dar um fillet com raio 0, só para ele me mostrar onde fica o PIV. Olha lá, o PIV caiu mais ou menos aqui, né, gente? Ó, onde vai ser o ponto baixo mesmo. E a gente vai colocar um sarjetão aqui depois. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então eu vou fazer este grade agora. Profile Creation Tools. Ele começa lá na minha estaca 0, passa por esse PIV e termina lá na ponta. Perfeito? Ele jogou lá para cima. Deixa eu subir aqui. Aqui eu tenho uma curva já um pouquinho mais complexa, então eu vou colocar sim uma curva vertical aqui, para poder ficar bem organizadinho. E vou pôr um tamanho de 20. Olha lá. Ele jogou o meu ponto baixo, mais ou menos ali, ó. Então, perfeito. Eu já tenho os dois perfis estudados. Deixa eu só minimizar umas coisas aqui. E o que a gente vai fazer agora é adicionar essas duas baselines e fazer a modelagem desse trecho. Bem tranquilo, igualzinho nós fizemos da outra vez, tá? Deixa eu regular aqui, o que eu tô achando ainda é que o som tá muito alto. Vou ficar gritando, não quero gritar no ouvido de vocês. Então vamos fazer essa primeira aqui, tá? Eu preciso de um assembly que tenha passeio do lado direito, guia e sarjeta e mais uma via aqui, ó, para eu poder fazer
o preenchimento dessa parte central. Então vamos ver aqui um assembly que tenha isso, né? Passeio, olha aqui um legal, ó. Mas o eixo está no eixo da via. Eu preciso que o eixo esteja na sarjeta. Olha aqui, ó. Exatamente isso, né? Eu vou copiar aqui, ó, só para não mexer nesse. Vai que eu preciso modificar alguma coisa, né? Isso eu expliquei lá nas primeiras aulas, né? Por que a gente cria um monte de assembly aqui? Justamente para evitar que se você faça alguma alteração, você não perca todas as características de todas as ruas que foram modeladas com aquele mesmo assembly, tá? Então, cada rua teria que ter o seu assembly muito mais fácil, o arquivo fica muito mais organizado. Então, eu vou acrescentar uma baseline aqui. Como eu faço? Seleciono o meu corredor. Seleciono o meu corredor, vou lá em cima e adiciono uma baseline. Perfeito? Acompanhando ali. Adicionar baseline. Ele manda eu selecionar. Qual baseline, Gustavo? Essa. Vamos usar a cota do quê? Do grade ou da superfície? Do grade. Opa, cliquei errado. Vamos novamente. Então, é este alinhamento com a cota do grade. Depois eu já vou adicionar o segundo também de uma vez só. Esse aqui de cima com a cota do grade. Beleza, adicionei os dois, tudo bem? Ó, estão os dois adicionados. E vou colocar também já o meu assembly. Ele manda eu selecionar o assembly, selecionei ali, clico aqui, selecionei. Tá vendo? Eu posso tanto clicar em cima e selecionar esse assembly, como eu posso também abrir a janela depois. Se eu quiser fazer até outras configurações, eu consigo já fazer agora, mas eu vou dar OK, só para vocês entenderem o que aconteceu. Olha lá que bonitinho, né? Ele acrescentou essas duas regiões para mim, obviamente elas ainda não estão trabalhadas, a gente vai organizar ela agora. Uma coisa, né? Diminuir a frequência para ela poder fazer a curva direitinho. Outra coisa, diminuir o início e o fim, né? A gente está fazendo uma sobreposição aqui de regiões, o que não é interessante. Então, a gente vai modificar o início dessa para que fique exatamente no final da outra. Olha lá. Beleza? Aqui a mesma coisa. Nós temos termina aqui na frente, tá vendo? E essa nossa está ultrapassando, não posso, preciso fazer com que elas acabem no mesmo ponto, né? A gente não pode sobrepor regiões, tá, gente? Quando a gente estuda corredor. Senão o software não vai entender de onde que ele pega os elementos para poder fazer a superfície dele, né? Afinal de contas, enquanto eu vou ajustando aqui, só para a gente fixar alguns conceitos, né? Para que serve um corredor, né, gente? O corredor serve para a gente fazer essa unificação de informações com relação ao eixo, perfil, o grade estudado e o assembly, né, a nossa seção transversal. E isso vai nos fornecer depois uma superfície de projeto, né? Então, o objetivo é inserir elementos em uma superfície. Então, quando eu sobreponho informações, imagina, você vai ter uma superfície toda maluca, né? Então, vamos agora ajustar isso daqui. Vamos corrigir as frequências. Ó, vou colocar aqui a cada 20 centímetros. Vai ficar muito pesado, mas eu quero mostrar para vocês mesmo como fica. Esse outro também vou mudar para 20 centímetros. Ó. Tá vendo? Ele tá bacana, né? Agora o que a gente precisa fazer é usar os targets, perfeito? Então eu vou usar um target aqui nesse bordo de passeio. Vou usar um target aqui nesse bordo de passeio. Então vamos arrumar os dois passeios. Região Properties, clico aqui, Target, seleciono o elemento que eu quero esticar, que é o meu passeio do lado direito. Até onde eu quero esticar ele? Vou selecionar o bordo do meu passeio. Quando eu der OK, olha o que vai acontecer lá. Vamos lá, deixa eu fechar essa janelinha de erro. Ó, ele foi bacaninha, né? Aqui não deu certo porque aqui é um outro elemento, tá vendo? Então eu vou juntar esse meu elemento com esse próximo. Ele vai dar certo. Olha lá, prolongou bonitinho, certo? Vou fazer isso agora na parte de baixo do meu corredor aqui, da minha outra linha. Venho aqui, editar a frequência. Clico, ou frequência não, desculpa, é target que nós vamos agora. Vou aqui nas regiões propriedades, vou em target,
Vou no meu passeio lado direito e vou selecionar o limite do meu passeio. Quando eu der OK, olha lá, prolongou o nosso passeio. Então, nosso passeio já está lindão. Vamos fazer a parte central. Como que essa parte central vai funcionar? O meu target vai ser o quê? O meu eixo da sarjeta neste ponto. E aqui vai ser o meu eixo da rua 6. Muito simples. Eu vou mandar meu bordo de pista buscar essas cotas. Sendo que eu preciso que ele busque a cota do grade naquele ponto, né? Então, ó, vou em target. Quem que eu quero mudar? É a pista centro, ok? Então, com relação à extensão, eu vou prolongar ele até qual alinhamento? Até este alinhamento aqui e este alinhamento aqui. Perfeito? Tranquilo? Que é deixa eu ver, ó, ele já selecionou aqui para mim, Rua 6 e Rua 3 CS. Aí eu clico em adicionar. Perfeito. Agora, com relação à cota, mesma coisa. Eu preciso que ele busque a cota do grade da rua 6, ó, está aqui, e preciso que ele busque a cota do grade da nossa sarjeta, que nós estudamos lá na última aula. Adiciono esses dois grades, se tudo correr bem, quando eu der OK, ele vai ajustar esse bordo aqui. Olha que coisa mais linda, olha lá, perfeito, né? Perfeito. Vamos fazer o outro lado da rua? Mesma coisa, tá? Clico na região, vou em Target. Primeiro eu ajusto o Target de distância. Adicionei aqui dois alinhamentos, né? Rua 6 e Rua 3. Olha que interessante esse conceito que eu estou passando para vocês. Você consegue adicionar no mesmo Target mais de um alinhamento. Então, ele vai prolongar aquele elemento enquanto o primeiro alinhamento estiver disponível. A partir do momento que o outro alinhamento passa na frente desse primeiro, ele corta e continua fazendo o prolongamento somente até esse primeiro eixo, tá? Já vou mostrar na planta novamente. Talvez eu falando assim fique um pouquinho confuso, mas vamos lá. Vou selecionar aqui os meus eixos, vou selecionar aqui o meu grade, vou adicionar e vou dar OK. Ó, o que eu estava explicando, né? Quando eu falei para ele, Civil 3D, eu preciso que você faça um target nesse bordo da pista até encostar na cota dos meus alinhamentos. Enquanto ele veio aqui, ó, fazendo aqui, até chegar na interseção dos dois eixos, ele estava prolongando para este eixo aqui, ó, da rua 6. A partir do momento que esse eixo ou terminou, ou esse aqui ficou antes dele, na frente dele, aí ele está fazendo o prolongamento para esse eixo daqui. Tá? Então é muito interessante, mesmo que esse eixo aqui, ele continua aqui para baixo, tá vendo, ó? Quando ele vai fazer o prolongamento do target dessa parte, ele para no primeiro eixo. Porque ele entende que não faz sentido ele continuar o target lá para frente, porque o primeiro eixo que foi selecionado, né, o eixo que foi selecionado, está na frente. Então é muito interessante isso. Estou apagando algumas coisas aqui. Olha que lindo, vamos dar uma olhada na nossa superfície, como ela ficou. Vou salvar aqui o meu arquivo e vou abrir os elementos da minha surface. Vamos ver como ela ficou. Olha aí, parece que está muito legal, hein? Vamos ver. Olha lá, gente, que coisa linda, hein? Olha aqui, ó. Muito legal, né? A gente consegue ver nitidamente as curvas de nível, fazendo essa repuxada, vamos dizer assim, que é onde a gente vai ter o sarjetão, né? Ó. Ficou muito legal, tá vendo? Fica perfeito, gente. Fica perfeito, olha lá. Fica super perfeito. Depois a gente roda um drive aqui, um carrinho andando pelo corredor, vocês vão ver, vai ser bem interessante. Legal demais, né? A gente aprender a fazer essas modelagens desses cul-de-sacs. A gente já está vendo isso há várias aulas e fazer projeto é isso, gente, é normal. A gente começa e vai fazendo e vai terminando, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo de mais uma aula nossa aqui. Aqui embaixo na descrição nós temos as informações dos nossos cursos, então tem muita coisa legal vindo por aí. Dá uma acompanhada lá pelo Instagram, entra no site dos nossos cursos.
que quem é aluno ProDTerra tem acesso a todos esses arquivos e pode praticar, tirar dúvida comigo, enfim, é bem bacana, beleza? Obrigado a você que ficou até o final do vídeo, a gente se vê na nossa próxima aula, um grande abraço, fui!